Continuando, parte 2. Então, de novo, o caminho do mago. E aí, aqui está dizendo o seguinte: que o caminho do mago é um caminho onde a gente percorre, um caminho que a gente vai experimentando, um caminho que a gente vai percorrer através da imaginação, na esperança, na criatividade e no amor. Na verdade, o caminho do mago é um caminho do espírito. Olha que legal, né? E aí ele dá o nome, ele fala que tudo isso é uma experiência de pensamento. Então, o que que é uma experiência de pensamento? Uma experiência de pensamento são formas, novas formas de conduzir através dos pensamentos, é, a gente conduzir os nossos pensamentos, né, para outros lugares, ver coisas diferentes, que é o que a gente chama de retrato mental, né? Quando a gente fala assim, ah, uma tela mental. Então ali a gente é, tem experiências de pensamento. Então o mago é aquela pessoa que ele transita através de um caminho espiritual, porque ele faz viagens através do pensamento. E o que, que são essas viagens através do pensamento? São viagens para lugares diferentes, ver coisas diferentes, cria coisas diferentes, muda o mundo, né? É, é, visualiza o seu mundo de forma diferente. Então, a partir do momento que ele fecha os olhos, ele já começa a viajar. Por isso que chama o caminho do mago. E aí, né, é muito interessante porque esse livro é um livro que fala da história de Merlin conversando com Arthur. E aí ele fala o seguinte, né? O Merlin começa a ensinar, a conversar com o Arthur. Então, o Arthur começa a fazer uma série de perguntas para ele, se ele sempre foi mago, como é que surgiu, como é que aconteceu. E aí ele diz o seguinte, né? Que para ser mago é um caminho, é uma jornada que nunca vai ter fim, na verdade. E foi muito interessante, né? Porque ele fala assim, ó, é preciso uma vida inteira para aprender o que o mago tem a ensinar. Mas tudo que irá se desenvolver no decorrer dos anos e das décadas está disponível na própria experiência. E aí foi interessante porque eu disse para vocês que esse livro eu li na minha adolescência e agora ele está retornando para mim, né? E aí, olha só, é uma outra experiência que eu vou ter agora, trabalhando essa energia do mago, né? Despertando o mago em mim, que era diferente da minha adolescência, né? E aí ele diz o seguinte, que primeiro ele fala assim para a gente ter um pouco de respeito, porque o mago ele não tem sexo. Então nunca falar a maga e sempre falar o mago, assim como a gente fala o vidente, a gente fala o alquimista, porque são forças que não têm sexo, né? Então sempre para a gente chamar tanto o feminino, né, as pessoas femininas como masculinos de mago. E ele fala o seguinte também, que o Merlin conta que ele se transformou em mago através das experiências dele, de vida. E como que a gente pode saber se a gente é um mago? Primeiro, ele já diz que todas as pessoas têm um mago dentro de si. E como despertar isso? Ele diz que ele descobriu porque ele resolvia os problemas na vida. E quando ele percebeu, as pessoas iam na casa dele para ele resolver o problema das pessoas. E aí ele entendeu que ele era um mago, né? Que ele tinha essa força totalmente materializada já. Ele estava vivendo
essa consciência que se chama mago. E aí o Merlin ele começa a contar como que ele percebeu que ele era mago, né? E ele fala o seguinte, que ele começou a perceber que quando quando ele ia na casa das pessoas, ele começou a entender que dependendo de como estava a casa das pessoas, a pessoa era. Então, se ele via uma casa totalmente desarrumada, é porque a pessoa estava desarrumada. Se ele via uma casa totalmente arrumada, é que a pessoa estava feliz. Então ele começou a perceber isso. E depois ele começou a reparar na família da pessoa. Como que era o comportamento daquela família? E aí nisso, ele conseguiu perceber que ele estava vendo além da razão, que ele estava vendo além da carne, além dos ossos, que ele estava percebendo realmente o que a gente chama de registros akáshicos das pessoas, né? E aí ele começou a desenvolver isso, porque ele começou a exercitar essas questões da mente. E aí ele começou a perceber muito mais coisas ao longo dessa jornada do caminho dele. Ele começou a enxergar a energia que as pessoas emanavam, né? Então, ele depois que ele começou a enxergar a energia que as pessoas emanavam, ele começou a compreender que qualquer coisa viva era parte do universo e que ela só tinha uma capa que era vestida, era um disfarce de algo muito mais além da matéria. E aí, né, e ele passou séculos e séculos exercitando. Então é aquilo que eu sempre falo. Não é de uma hora para outra que a gente muda padrões, muda hábitos. Da mesma forma que a gente chegou num hábito mental, ele não é instalado imediatamente dentro da nossa mente. Da mesma forma que a gente foi cultivando aquilo, qualquer coisa na nossa vida, a gente também pode mudar esses hábitos mentais, fazendo o trabalho reverso, né? Então, é exatamente o que o Merlin diz, que ele começou a, conforme a gente vai treinando, conforme a gente vai exercitando, a gente vai percebendo isso. As coisas vão ficando mais aguçadas. E aí a gente vai sempre vendo além. E aí, né, é interessante porque ele diz que o mago, na verdade, porque não percebe coisas assim como dores, solidão, tristeza, que ele sempre vê a verdade. Por quê? Porque o mago é aquele que não vive na dualidade, como foi dito no vídeo anterior. Ele não vive na dualidade, ele vive na verdade. Então, ele não se prende a nenhuma dessas coisas que seja a nível dual, ou seja, que a mente mortal faz parte. Ele diz que os humanos, né, os mortais comuns, eles passam a vida inteira procurando os magos exatamente para resolver essas questões, as questões diárias, as questões externas da vida. Ah, por que eu brigo com meu marido? Por que eu não ganho dinheiro? Por que o meu filho é rebelde? Por que isso? Por que minha sogra não gosta de mim? Por que o meu marido tem outra? Porque, sei lá, um monte de coisas. Essas questões. Por que o meu emprego é ruim? Por que eu não consigo estudar? Né? Então, que as pessoas procuram os magos para resolver esse tipo de coisa. E aí o mago, ele diz que a primeira lição é: não passe o tempo refletindo sobre o que você vê, e sim sobre por que você o vê. Esse é uma parte extremamente filosófica, né?
Por que que eu tenho um cachorro levado? Porque o meu cachorro está aqui na minha frente. Não é ver que o cachorro é levado, e sim, por que que eu tenho um cachorro levado? O que isso significa na minha vida? Certo? Então essa é a primeira lição que o mago ele diz, para que a gente sempre pergunte por que estou enxergando aquilo em determinada situação. E é isso por hoje.